sábado, começando pelo Flamengo, que venceu o Coritiba por 3-1. Já fez o seu dever de casa e também já foi para a Argentina. Embarcou na tarde deste domingo. O time tem o Racing pela frente pela Libertadores da América. A gente está vendo imagens do embarque do Flamengo. O Felipe Luiz e o Gabigol também viajaram com a delegação, já estão recuperados. Inclusive, o Rogério Ceni falou na coletiva de imprensa que o Gabigol seria relacionado. E ele terá o Felipe Luiz, então, à disposição pela primeira vez, né? O lateral lesionou a coxa no último jogo do Dome ainda, contra o Atlético Mineiro. E a situação ali do Pedro, do Rodrigo Caio, Thiago Maia, eles seguem fora lesionados, estão no Rio de Janeiro em tratamento. Acho que a maior notícia, mais até do que Felipe Luiz e Gabigol relacionados, foi o bom nível ofensivo no jogo de ontem. É claro que o Coritiba é um time acessível, briga dentro da zona de rebaixamento, mas Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos trazem uma mobilidade com qualidade na troca de passes, no entendimento do jogo, na visão que era marca desse cara que está com a gente aqui no Troca hoje. Eles são muito inteligentes para jogar. E aí você, bem ou mal, tendo um Bruno Henrique para ser a flecha e esses caras se movimentando próximo para a definição, o Flamengo já dá uma encorpada monstra. Assim. Claro que o Thiago Maia faz falta, não deve retornar esse ano. Óbvio que Felipe Luiz ainda não 100%, o Gabigol também, são jogadores de qualidade individual. Mas esses dois caras juntos, em campo, já trazem um alento considerável. Sem contar a fase do Racing, que é ainda pior que a do Flamengo. Né? Assim, eu nem acho que a do Flamengo é tão pesada. Tem a eliminação na Copa do Brasil, a questão da troca no comando, mas o Racing teve uma sequência de 4 derrotas com o BKSS. Teve pedido de saída de diretor, porque queria bancar a permanência do treinador. É um momento ainda mais baixo do que qualquer discussão que a gente tenha sobre o Flamengo aqui no Brasil. Ricardinho, queria ouvir você também. Felipe Luiz, e Gabigol viajaram com a delegação. Rogério Ceni agora conta também com esses dois nomes importantes. Sem dúvida, importantes. Eu acho que tão importante quanto o retorno aos poucos dos jogadores, né, do Flamengo, os principais jogadores, foi realmente essa vitória contra o Coritiba. Mostrou o poderio ofensivo da equipe do Flamengo e isso traz novamente confiança para os jogadores depois de uma eliminação importante contra o São Paulo. E lógico que o retorno por exemplo, Felipe Luiz é um jogador importante, porque apesar de ser lateral esquerdo, ele participa muito da construção das jogadas ofensivas do Flamengo, né? Quase que muitas vezes como um jogador de meio, né? Dando lado, às vezes, de velocidade para Bruno Henrique, né? Ou quando joga o Vitinho, que seja para esses jogadores, até para Arrascaeta, liberdade de posicionamento, né, de criatividade. Então ele é um jogador importante. O Gabigol nem se fala, né, porque foi artilheiro ano passado, faz gols, né. Então eu acho que se o Flamengo conseguir, e eu acho que está conseguindo já com essa vitória contra o Coritiba, passar esse momento, né, de muitos jogadores fora, com Covid, outros machucados, o Flamengo tem tudo para encorpar novamente, né? E isso de um time que tem jogadores de qualidade. O Rafa colocou bem Arrascaeta e Everton Ribeiro. São dois articuladores, né? Jogadores de armação de jogada. E quando tem essa liberdade, acho que isso foi um ponto importante nesse jogo contra o Coritiba, a liberdade que o Rogério deu para eles, de fora para dentro, de dentro para fora, mas enfim, do meio para frente, de se movimentar. São jogadores criativos, né? Jogadores que têm essa capacidade. E aí o Bruno Henrique agradece, o Vitinho agradece, o Gabriel agradece, o Pedro agradece, porque esses jogadores de frente vão ter sempre condições de finalizar. O Flamengo tá se reencontrando, é uma remontagem, mas inteligentemente o Rogério usa o exemplo do ano passado para dar essa liberdade para os jogadores e agora tem esse desafio, esse jogo importante contra o Racing na terça-feira. Temos a coletiva de imprensa do Rogério Ceni depois da vitória por 3-1 diante do Coritiba, para a gente mostrar também um trecho para quem está assistindo ao Troca hoje. Temos. Então tá, se a direção dá ok, a gente pede para rodar. Talvez o 0 seria mais valorizado do que o 3 dos gols que foram feitos. Nós poderíamos ter feito muito mais gols, né? Perdemos alguns gols, mas criamos, esse é o lado bom, criamos chances reais de gol. E claro que seria importante no momento que você
sofre gols, né? Nos últimos jogos tem essa questão. Mas ao menos jogamos, se não jogamos 90, jogamos acho que os 90, não jogamos acréscimos, né? Faltou um pouquinho de atenção nessa bola. Gabriel vai ser relacionado para amanhã, viaja com a gente. E Pedro continua em tratamento, eu não sei colocar o prazo exato da volta dele, mas vem evoluindo dia após dia. Só na semana que vem, quando a gente voltar da Argentina, eu poderia, talvez, junto com o Dr. Tanuri, estipular um prazo mais próximo para a volta aos treinamentos com o grupo dele. Estávamos falando já de algumas peças importantes. Peças é uma coisa... Não, jogadores importantes, né? Peça é uma coisa meio estranha, né? Porque Peças de elenco. Peça dá a sensação... Mas assim, é porque a gente distorce também, né? Dá a sensação de que é só tirar um, colocar outro e o funcionamento é idêntico. Não. Cara, tem tanta particularidade em comportamento, em cabeça, em bagagem. Somos únicos todos. Exatamente. Então, pensando nos jogadores importantes, o Ricardinho já tinha falado alguns nomes, e ele, o Rogério Ceni, falou do Gabigol. Mas a gente já tinha antecipado aqui, ele mesmo, enfim, o Gabigol seria relacionado, mas de que forma o Gabigol pode ajudar? O Gabigol está voltando agora, Rafa. Eu acho que, claro que não tem relação direta, né? Mas ele teve uma contusão pela questão do gramado, uma torção grave, e na sequência um retorno com um problema muscular. É um ano muito atribulado. E é um Flamengo passando por mudanças na metodologia de treinamento, por mudanças na sua área médica interna. Então, assim, não é o melhor, não está estável o suficiente para a gente garantir que essas situações não voltarão a ocorrer. Então, o retorno tem que ser gradativo, né? Eu acho que é óbvio, a gente está falando de um confronto de Libertadores, um momento ápice de temporada, a busca por classificação nesse sentido. Mas a ideia de usá-lo com parcimônia, é isso que eu imagino, entendeu? Claro, uma necessidade absoluta, o jogo se desenhando extremamente complicado, eu imagino que ele receba minutos, assim. Mas não acho que ele vai ser um cara para 90 minutos ou para titular logo de cara nessa retomada. Vamos ver, né, qual é o grau de recuperação mesmo, mas até pela ausência, enfim. O ideal seria o Flamengo conseguir gradativamente ir recolocando essas referências do elenco no time principal, né? Ricardinho, quer completar? Eu acho que o Rafa está correto. Acredito no Gabriel para alguns minutos no segundo tempo, até pelo resultado que o Flamengo construiu ontem com esse, vamos colocar aí o quarteto ofensivo, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho e Bruno Henrique. Ele deve, acho que, prestigiar e repetir, acho que na terça-feira, esses jogadores, tendo o Gabriel como um jogador importante e uma alternativa para a mudança, né, durante o jogo. Já não colocaria o mesmo para o Felipe Luiz, acho que se ele tiver realmente condições, ele deve retornar à posição de titular. O René fez gol contra o Curitiba ontem, mas acho que o Felipe Luiz é um jogador importante nesse aspecto. E outra colocação que eu queria fazer do Flamengo, também na parte defensiva, eu sei que o Isla deu o passe para o Arrascaeta, né, ontem, e até teve uma atuação boa, né, regular ontem, mas eu vejo o jovem, o Mateuzinho, numa condição, nesse momento, numa condição melhor do que o Isla, com toda a experiência dele, com todas as conquistas dele, mas o jovem, o Mateuzinho, todas as vezes que entrou, inclusive no jogo contra o São Paulo, onde o Flamengo foi eliminado, ele teve uma produtividade e vejo ele num momento melhor do que o Isla. Lógico que é questão de opção do Rogério, mas vejo ele dando uma opção melhor na lateral direita, ofensivamente, defensivamente, com mais força do que o Isla. Agora a gente dá uma pausa aqui dos jogos de sábado.